Que a tão maravilhosa graça de Jesus Cristo seja renovada sobre a sua vida de uma forma tão maravilhosa. Cada dia é um presente de Deus. Então, quando você acordar, sempre é tão bom você proclamar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Este é o dia que Deus fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Ele fez esse dia com um propósito, para conhecê-lo mais. E conhecer Deus é a aventura mais fascinante que você pode experimentar aqui na Terra. E conhecer Deus é possível. Conhecer o Criador é possível. Ter intimidade com Ele é possível. Ah, por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo veio exatamente para que pudéssemos conhecer Deus, conhecer seu coração e, acima de tudo, conhecendo Deus, nós vamos nos conhecer também. E à medida que nós vamos nos entregando a Ele, nos rendendo a Ele, cada vez mais nós vamos ficar sendo imitadores de Deus. O apóstolo Paulo escreveu exatamente isso: sede imitadores de Deus como filhos amados. Os discípulos de Jesus ouviam orar muito. Jesus mantinha uma vida de oração. Oração não é simplesmente ficar repetindo a mesma oração decorada. Não. Oração é comunhão, é relacionamento, é a intimidade com Deus. E é o momento que os discípulos pediram a Jesus uma coisa: Senhor, ensina-nos a orar. E em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, nós vamos aprender com Jesus como se deve orar. A oração não é uma fórmula, a oração é um relacionamento com Deus. Você não precisa gritar, ó Deus, gritando bem alto para Ele te ouvir. Não, no sussurro do seu coração, no silêncio, outras vezes até em som audível, mas você está falando com Ele. A oração não é tanto para os outros ouvirem, é para Ele ouvir. Então, Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5, o texto diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Pode parecer uma fórmula tão simples, mas não é uma fórmula, é exatamente um modo como orar. Por quê? Nós oramos não para Deus descobrir a nossa necessidade, porque Ele já sabe. Por isso que está escrito assim: pois o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Quando você ora, não é para Deus ficar sabendo da sua necessidade. Ele já sabe. Você ora porque você sabe que Deus já sabe qual é a sua necessidade. E Ele quer intervir, Ele quer responder, Ele quer trazer ao seu coração exatamente esta bênção tão maravilhosa. Não existe uma oração sem resposta, porque Deus responde com sim. Deus pode responder com não. Deus pode responder também, algumas vezes, espere um pouco mais. Não existe uma oração sem resposta. Então, na oração, tudo que você precisa ter a compreensão é que você pode orar, deve orar e precisa cultivar uma vida de oração, de intimidade, de relacionamento, de rasgar o seu coração diante do Senhor, sabendo que Ele sabe. Por isso Ele diz, e quando orardes? Ele não diz assim, e se orardes? Mas Ele diz como?
quando. A oração não é para ser feita só naqueles momentos de tanta angústia, de tanta tristeza, de tantas necessidades. Deve fazer parte da sua vida. É como respirar, é algo constante. Não é que você vai andar agora de mãos postas assim pela rua o tempo todo. E não é assim. O Senhor Deus vê em secreto, ouve sem que você fale uma única palavra. Ele conhece a sua oração na sua própria mente. Então, quando orardes, não sereis como os hipócritas. O hipócrita faz uma oração para os outros ficarem ouvindo, mas o hipócrita faz um espetáculo. Mas Deus quer que você seja como um filho, conversando com o Pai, como um filho, lançando sobre ele as suas ansiedades, como um filho que ama o Pai, mas você, acima de tudo, precisa saber o quanto o Pai te ama. Então, seja sempre uma pessoa de oração, de comunhão com o Senhor, com relacionamento com Ele. Desfrute dessa grande e tão maravilhosa bênção, porque jamais se esqueça, não há uma oração sem resposta. Então, como diz a palavra, orai sem cessar. Mantenha seu relacionamento com o Pai, caminhe com Ele, viva com Ele, experimente o melhor, que é viver a doce esperança da resposta de cada oração, no nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.